Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. As mãos de Deus te trouxe aqui, porque Deus tem uma palavra hoje para a tua vida. Você que quer ter uma vida transformada, uma vida abençoada, você que já está cansado ou cansada de sofrer, que o Espírito Santo de Deus te visite nesse momento, que o Espírito Santo de Deus te agracie com saúde, com paz, com bênçãos e vitória, e que você receba a graça de Deus sobre a sua vida. Hoje nós vamos fazer um momento glorioso de reflexão em Isaías 55, versos 6 e 7, Deus dá um conselho para você que deseja ter uma vida transformada. O conselho de Deus aqui na boca do profeta Isaías, Deus diz assim, olha, por intermédio do profeta Isaías, Deus fala uma palavra muito gloriosa, simples, mas que tem poder, uma palavra que tem eficácia, para que nenhum mal te atinja, nada te aconteça, você tem que estar debaixo das mãos de Deus. Para que as bênçãos de Deus estejam sobre você, você tem que estar na presença de Deus também. Porque como que você vai ter uma vida abençoada se você não vive na presença de Deus? Se você não tem a presença de Deus na sua vida? Se você vive simplesmente e fala assim, olha, eu creio em Deus. Tudo bem, você crê. Você sabe que Deus existe. O mundo sabe disso. Entende? Mas você precisa ter vida com Deus. E a palavra de Deus em Isaías 55, verso 6, nos orienta a buscar a Deus. Busque a Deus enquanto você pode achar. Busque a Deus, o invoque enquanto Ele está perto, diz o Senhor. E Ele diz ainda que Ele é tão glorioso, maravilhoso, e Ele fala, olha, deixe o ímpio o seu mau caminho, né? Deixe o homem, a mulher, o seu mau caminho, né? E esses pensamentos malignos também, se afaste disso. Então, Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é bem assim, certo, né, nas coisas dele. Ele diz, olha, você, ó, deve deixar esse mau caminho que você está trilhando. Você tem que abrir mão dessas coisas erradas que você está vivendo, dessas coisas erradas que você está fazendo. Você tem que parar com essas coisas. Você precisa ter a bênção de Deus na sua vida. Para você ter a bênção de Deus na sua vida, você precisa buscar a Deus. Então o profeta Isaías orienta que busque a Deus enquanto você pode achar, invoque a Deus enquanto Ele está perto, enquanto Ele te ouve, entende? Enquanto ainda a janela da graça e as portas do céu estão abertas e pode ainda te dar a vitória, entende? Porque a hora que essa graça cerrar, aí você sai e você não tem o que fazer, você não tem onde buscar abrigo, você não vai ter onde buscar a solução, não vai ter onde buscar a bênção, a vitória, não vai ter onde buscar Deus. Então busque a Deus enquanto você pode. Invoque a Deus, ore a Deus, entregue a sua vida a Deus. Deixe o homem ímpio, a mulher ímpia, o seu mau caminho e se converta a Deus. E Deus perdoará os seus pecados. Deus transformará a sua vida. Deus vai operar com poder e graça, com poder e glória. E você aí sim vai ter uma vida transformada e abençoada. Mas se você não deixar os seus maus caminhos, se você não se converter, sua vida vai continuar do jeito que está. Sem bênção, só sofrendo, né? De ruína em ruína. Uma coisa dá certo aqui, 10 dá errado ali. Mas com Deus é tudo diferente. O poder de Deus, ele transforma a vida. E o que que Deus espera de você? Deus espera que você se converta, que você se arrependa. O que é uma conversão? Eu estava indo na direção errada. Eu me converti, eu voltei atrás do que eu estava fazendo de errado. Eu parei de fazer aquilo. Eu mudei a direção da minha vida. Então, que você compreenda a palavra de Deus e que você saia desse caminho de erros, de pare de fazer essas coisas erradas que não agrada a Deus que você faz. Você sabe o que você faz que não agrada a Deus. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que é o Consolador enviado de Deus na terra para ajudar a todos, o próprio Espírito Santo, ele nos incomoda. Quando fazemos algo de errado, o próprio Espírito Santo ele vai incomodando para que essa pessoa ela tenha a graça de Deus de entender que está errada, para que ela tenha a oportunidade de arrependimento e de conversão. Você entende? Então, o que que Deus quer que você faça? Deus quer que você se converta, Deus quer que você se arrependa dos seus maus caminhos e segue agora uma vida nova, uma vida abençoada, uma vida transformada diante de um Deus glorioso. E Deus terá misericórdia e compaixão de você, porque Isaías 55, verso 7, o que que Deus promete para você? Perdão, misericórdia. Ele fala, olha, deixa esse mau caminho,
Pare de fazer as coisas que você faz que eu vou te perdoar. Eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar na sua vida, eu vou mudar a tua história. Então, quando Deus entra na nossa vida, tudo se transforma. Mas você precisa também fazer a sua parte. Aí, às vezes, a pessoa pega e fala assim, mas Deus é meu pastor e nada me faltará. Tudo bem, você está usando um texto da Bíblia. A palavra de Deus é verdadeira? Sim. Ela é fiel? Sim. Ela é poderosa? É. Tudo que está escrito se cumpre? Cumpre. Mas tem coisas que só vai cumprir quando você também cumprir com a sua parte. Você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar a Deus, você tem que tomar a decisão de servir a Deus. Você tem que se decidir. Você não pode ficar em cima do muro. Aqui, eu quero Deus, mas eu quero viver assim, continuar fazendo as coisas erradas que está fazendo, está adulterando, continua adulterando, está bebendo, continua bebendo, está usando droga, continua usando, não tenta parar, não tenta se afastar do mal, porque a palavra nos orienta o quê? Foge da aparência do mal, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então você tem que resistir às forças do mal. Você precisa resistir a essas coisas que não agradam a Deus, que vai fazer só mal para você. Então se afasta da aparência do mal. Jó nos mostra lá na palavra de Deus um grande conselho. No primeiro livro da palavra de Deus ali, em Jó, o primeiro capítulo, olha bem a primeira coisa que Jó fazia. E Jó era um homem de oração, um homem de Deus. Mas o que Jó fazia? Lembre-se aí, Jó se desviava da aparência do mal. Por quê? Porque Jó entendia que ele era um ser humano e que a qualquer momento ele poderia falhar. Então, para ele não falhar, para ele não viver uma vida de pecado, uma vida sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, além dele orar, além dele ser cristão, ele se desviava do mal. Porque você vê lá em Jó capítulo 1, primeira coisa que está lá bem clara, e havia um homem na terra de Uz, íntegro, olha as qualidades de Jó, íntegro, sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, se você tem que ter esses requisitos na sua vida, para você ter uma vida abençoada, você tem que ser íntegra, você tem que ser sincero, você tem que temer a Deus, e você tem que se desviar do mal. Só você orar, e você não agir, você não fazer as coisas certas, não vai funcionar. Você tem que orar, mas você também tem que obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus não é ser um escravo de Deus. Deus não quer escravo. Deus quer que você entenda aonde é que você está errando e você pare e você mude as suas ações. Entenda, se converta dos seus maus caminhos e se desvia do mal. Porque Jó, ele se desviava do mal. Aí muitas pessoas vão e falam assim, olha, mas eu quero ser como Jó. Jó teve a sua vida, né, assim, restituída, né? Mas Jó, ele foi provado pelo maligno. O maligno foi tentar ele para ver se ele continuaria tendo fé em Deus e ele permaneceu na fé. E você? Você suportaria o que ele suportou? Você continuaria crendo em Deus mesmo perdendo tudo? Você continuaria orando a Deus mesmo você perdendo tudo? Ficando sem nada e ainda ficando enfermo? É aí que está a questão. Para você falar que você quer viver a glória da segunda casa, que é maior que a da primeira, para você falar assim e ficar profetizando, olha, eu vou ver esses milagres de Deus. Claro que você vai, se você entender a glória da palavra de Deus também. Essa graça de se desviar do mal, entregar a sua vida a Deus, né? Temer a Deus, porque Deus ele está acima de todas as coisas, de tudo e de todos está Deus, acima de tudo. Deus ele está acima de tudo, de todas as coisas. Então tema a Deus, o temor vai te fazer bem, o temor fará com que você se aproxime de Deus e se afaste do inferno. O temor a Deus vai fazer você fazer as coisas certas, entende? Porque é um Deus do céu te observando e esse Deus está aí agora olhando para você. Então, para você ter uma vida abençoada como Jó teve, e depois que o vento soprou, Jó teve tudo restituído em dobro na vida dele, e Deus restituiu em dobro, ele ficou mais rico do que ele já era. A sua esposa também foi transformada, teve outros filhos lindos e saudáveis. A Bíblia diz que eram filhos lindos, e todos eles eram lindos e saudáveis, que as pessoas admiravam ao ver os filhos de Jó. E diziam, nossa, mas os filhos de Jó são muito lindos. Todo mundo queria se aproximar de Jó. Mas por quê? Porque Jó estava na bênção. Você também, minha irmã, tem que estar na bênção. Você, meu irmão, tem que estar na bênção. Sabe? Sai das trevas, sai da escuridão e vem para a bênção de Deus. Vem para a bênção de Deus que dá certo. Sabe? Se converta de verdade. Se converta de verdade. Não basta estar dentro da igreja. Eu fiquei na igreja por muitos anos sem entender muitas coisas. Eu vivi muitos anos dentro da igreja, também fora da bênção.
fora da bênção, porque eu não compreendia algumas coisas da palavra de Deus. Eu ouvia só as pregações. Quando eu passei a buscar na minha casa, a orar na minha casa, do meu jeito, com a minha simplicidade, quando eu passei a ler a palavra de Deus, aí tudo se transformou na minha vida. E vai acontecer o mesmo com você. Quando você buscar a Deus, não só na igreja, isso é para você que gosta de ir na igreja e acha que está tudo certo, mas na sua casa você também começar a orar, começar a ler a palavra de Deus, começar a se aproximar de Deus, então aí Deus vai se aproximar mais ainda de você. E aí, minha irmã, você vai arrebentar e já deu tudo certo para a glória de Deus. Mas comece a compreender essa palavra linda que Deus te dá hoje. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Lembre-se de Jó. Aí você vai entender como Deus vai fazer algo tão extraordinário na sua vida, que você vai ter realmente, você vai ser por Deus muito agraciado e agraciada, e você realmente vai ter uma grande vitória, e você vai ter uma vida de bênção, uma vida de glória em glória diante do Senhor, e ainda terá a presença de Deus, que é essa, minha irmã. Quando você a sentir, você vai ver que, olha, não tem nada mais glorioso que você sentir essa presença de Deus. Peça, sabe, busque a Deus para que você sinta essa presença gloriosa. Assim você vai viver como Jó viveu. Jó estava lá no fundo do poço e até lá ele glorificava a Deus. Bendito seja o Senhor. Jó estava lá, enfermo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. Sua esposa chega e diz: Jó, que Deus é esse? Talvez você pense assim também. Talvez hoje você pense assim, que Deus é esse que permite sofrer desse jeito. O que eu fiz para estar sofrendo? É simples, você vê uma vida sem ler a Bíblia, sem ter conhecimento. Então você vê uma vida distante de muitas coisas, errando em algumas coisas porque não conhecia a palavra. É simples, entende? E a falta de conhecimento produz sofrimento. Entende agora? A falta de conhecimento da palavra de Deus, ela produz sofrimento. Porque você não entende, você não conhece, vai errando, errando, pecando, 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 porque é a dinâmica, entende? Mas Jó, estando lá no princípio, né, cheio de bênçãos, mas depois cheio de sofrimento, com chagas, sem nada, e de repente Deus vem e faz um grande mover na vida de Jó. Mas por quê? Jó, quando ele estava bem, ele se desviava do mal. Ele buscava a Deus quando ele estava rico, quando ele estava abençoado. Jó não era pobre, mas quando ele era rico, milionário, ele já buscava a Deus. Ele não deixou Deus, não confiou só nos bens dele, ele confiava sempre em Deus. Aí quando ele fica pobre, miserável e enfermo, esse mesmo Deus está com ele. E o que é que Deus faz? Deus opera milagre na vida de Jó. Mas Jó, mesmo estando lá no deserto, ele confiou em Deus. Ele não desanimou, ele não desistiu de crer em Deus, ele não desistiu da fé dele e não deixou também de obedecer a Deus, né? Porque Jó estava lá naquela situação que ele começou a falar coisas contra Deus e foi ver uma vida de erros. Não, Jó ali ele perseverou, fiel, se desviando do mal, temente a Deus. E o que Deus fez? Restituiu todas as coisas e deu a ele em dobro o que ele já tinha. E Deus, ele vai fazer isso com você também. O mesmo Deus que operou lá, ele opera agora. Ele é o mesmo, ele não mudou. A questão é, você quer viver uma vida de glória e de vitória, ou você prefere viver uma vida só ouvindo a história dos que já venceram e você não fazer parte desses vencedores? Não, você também tem que entrar nesse exército de vencedores. Você precisa entrar e ter o seu nome escrito no livro da vida. Você precisa ter o seu nome lá na glória de Deus escrito, onde ninguém a apaga. Você precisa ter uma vida abençoada, então entregue a Deus a sua vida. Confia nele, tudo ele fará por você. E eu desejo a você que você realmente busque a Deus em oração e jejum, consagre a tua vida a Deus, leia a palavra de Deus, tá? Faça propósito com Deus. Faça voto, mas voto, né? Ah, meu Deus, eu vou fazer esse voto aqui para ficar rico ou rica. Não, rico nós já somos. Faça voto com Deus para que você venha ser cheia do Espírito Santo. Quando você ser cheio, revestida da graça de Deus, faça voto com Deus para Deus te ajudar a ser fiel a Ele. Que você sendo fiel a Deus, todas as coisas o Senhor acrescenta na sua vida, as bênçãos e vitórias, elas vêm automaticamente. Quando eu me determino a obedecer à voz de Deus, as bênçãos do Senhor vêm sobre mim automaticamente. Entende? É automático. Então, não peça a Deus só riqueza, bens materiais, né? É legal você ter uma casa boa, um carro bom, é necessário, é preciso.
uma vida abençoada é preciso, mas a prioridade deve ser Deus. E o resto te será acrescentado. As outras coisas, demais coisas, o próprio Deus se encarrega de te abençoar. Na medida que você vai servir a Deus com fidelidade, Deus também vai te abençoando, te abençoando, te abençoando, e você vai viver bênçãos e vitórias e milagres. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a tua família, que Deus dê paz ao teu coração, que Deus dê bênção à tua vida, que Deus traga saúde, que Deus traga felicidade para a tua casa e para você. Seja forte e corajosa, seja forte e corajoso, porque Deus é com você. E que onde você pôr a planta dos teus pés, você seja abençoado. Em todos os lugares em que você pisar, você seja por Deus abençoado. Guardai a palavra de Deus em teu coração. E lembre-se, desvia-te do mal. Seja temente a Deus. Desvia-te do mal. E busque a Deus, porque você ainda pode achar que Jesus está voltando daqui a pouco. Não vai mais conseguir buscar a Deus, não vai mais conseguir ter esse privilégio que você está tendo hoje de buscar esse Deus maravilhoso, de achar um monte de igrejas abertas que você pode escolher onde você quer ir, né? Muito em breve tudo isso vai findar e aí sim será muito terrível. Então aproveite a oportunidade de hoje e busque a Deus. Lance a sua vida nas mãos do Senhor e o demais Deus fará. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.